Na primeira década dos anos 2000, Angola estava num processo acelerado de reconstrução. Mas um país devastado pela guerra ainda não produzia o material necessário a essa reconstrução. Importar era preciso e tudo chegava aqui no Porto de Luanda. Para agilizar ainda mais o processo, o governo de Angola construiu, por meio da Sonangol, entre os anos de 2006 e 2007, um terminal multiuso controlado pelo Gabinete de Reconstrução Nacional. O terminal deveria apoiar todas as operações de carga, descarga, carregamento e transporte de materiais e equipamentos para a construção das centralidades do Quilamba, Sequel e Dundo. Em maio de 2007, o Executivo decide passar a gestão para a empresa 5M. Os sócios proprietários eram Vincent Miclé e José Mário Cordeiro dos Santos, ambos ligados a pessoas do poder naquela altura. A intenção era facilitar a saída de mercadorias. Mas a nossa reportagem teve acesso a documentos que mostram diversas irregularidades desde o início do contrato. Regra geral, não se constrói um porto sem que se realize concurso público internacional. Os portos custam muito caros. Entregar a uma única pessoa, a uma única empresa, não nos pareceu correto. Regra geral, seguindo as normas, não só a nossa legislação, que também não permite, e seguindo as normas internacionais, não nos pareceu correto esta atitude. A administração do Porto de Luanda, na qualidade de autoridade portuária, não tinha como sequer chegar a esse terminal e poder discutir normas e procedimentos regulamentares para a gestão de um terminal marítimo dentro da área de jurisdição do Porto de Luanda. Isto então aconteceu só a partir de 2013, quando da assinatura da concessão do terminal com a administração do Porto de Luanda na qualidade de autoridade portuária. E vemos também no caso da Soportos como alguns dirigentes, basicamente com domínio da máquina estatal, conseguiram, e sobretudo os chineses, não é, fazer entrar muita mercadoria em Angola sem pagar impostos aduaneiros. Mas o fundamental aqui é que algumas dessas empresas, em relação a algumas dessas empresas, o Estado deve explicar publicamente quem eram os verdadeiros donos, quais os prejuízos, fazer um inventário desses negócios, os prejuízos que causaram ao Estado, fazer o rastreamento dos fundos que foram parar as contas de alguns gestores dessas empresas. Para quê? Para que não se fique apenas com o papel das empresas, mas para que seja possível saber onde foram parar os recursos gerados por essas empresas de forma fraudulenta. O terminal era gerido de uma forma desconhecida pela administração do Porto, isto em primeiro plano. Em segundo plano, a faturação era sobejamente desconhecida pela administração do Porto. Nós não sabíamos que atividade comercial era feita diretamente dentro daquele terminal, porque manuseava-se cargas de projeto, não é, de reconstrução nacional, carga geral, e também depois, já na altura da Soportos, passou-se a manusear carga comercial.
e a carga comercial não tinha sequer, não passava, o Porto de Luanda não tinha respaldo sobre essa carga, porque era uma carga comercial, a faturação era feita digamos assim, sem o conhecimento da administração do Porto de Luanda. Um dos itens do contrato de gestão indica que o GRN deveria apetrechar a frota de transportes da 5M. Foram cedidos 950 veículos entre tratores e caminhões. Os veículos, portanto, eram do governo de Angola, da Casa Militar. De acordo com o contrato, esses veículos deveriam ser pagos com serviços de transportação. O que justifica então uma cobrança de 76 milhões de dólares feita pela 5M à Sonip Sonangol pelo transporte de mercadorias para as centralidades do Quilamba, Sequel e Dundo. Ainda de acordo com o PCA do Porto de Luanda, o terminal comandado pela Soportos tinha uma produção anual de 3 a 4 milhões de toneladas, com uma faturação de 60 a 80 milhões de dólares. Mas boa parte desse dinheiro não ficava em território angolano. A ordem era para que os navios que atracassem no terminal da Soportos pagassem as suas faturas em Singapura ou em Portugal. Os destinos dos pagamentos feitos pela Sonip à Soportos também podem ser vistos neste mapa. Em 2013, foram transferidos para José Pedro de Moraes 50 milhões kwanzas, Augusto Tomás 200 milhões kwanzas, José Leitão 47 milhões kwanzas, General Dino 70 milhões kwanzas e General Copelipa 299 milhões kwanzas. Este valor ia para os bolsos de particulares e os impostos que deveriam ser pagos ao Porto de Luanda e à AGT continuam em dívida, num total de quase 500 milhões de dólares. Nós estamos a fazer uma gestão junto das diferentes entidades no sentido de encontrarmos um meio termo para... bem, não cabe-nos a nós, não cabe-nos a entidade que está a superintender isso em termos jurídicos a decidir como é que nós poderemos fazer, entanto, o pagamento ou a liquidação dessa dívida aos operadores. Pese embora que a própria Soportos existe, como figura jurídica existindo, eles deverão assumir todo o ativo passivo daquela altura.